Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, gente, eu acho que deu ruim, hein? Eu acho que deu ruim. O Bruno Henrique, jogador do Flamengo, é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público que investiga manipulação de resultados. E olha, para já chegar nesse nível que, ao meu olhar, já está numa situação muito além, por exemplo, do que a do Paquetá e a do Luiz Henrique, que são... A do Paquetá é uma investigação tocada pela Federação Inglesa. E a do Luiz Henrique nem tem. Nem tem investigação porque a La Liga simplesmente arquivou. O que vai haver é uma audiência, uma oitiva, ouvir o jogador acerca de algumas questões levantadas. Mas essa situação do Bruno Henrique é preocupante porque existem vários indícios, como 98% das apostas foram no cartão do Bruno Henrique. 98% das apostas envolvendo esse jogo foram nesse cartão do Bruno Henrique. Então é muita coisa, são muitos indícios e realmente, se vocês forem ver o lance, né, tal, foi um pouquinho demais, foi um pouquinho além, né, para a minutagem e para o que aconteceu ali, né. E aí eu gostaria de saber, né, porque aqui no Dois Toques a gente jamais vai torcer contra jogador A, B, C. Aqui é a casa do futebol. Aqui a gente torce a favor do futebol. Então, se o jogador A é culpado, ele tem envolvimento com manipulação de resultado, de jogo e tal, ele tem que ser afastado. Independente de quem seja, independente com que camisa jogue. A minha dúvida é, eu gostaria de perguntar pro pessoal da UOL, alô pessoal da UOL, alô Rodrigo Matos, não adianta se esconder no mato não, filho. Apareça, bote a sua carinha de bebezinho aí pra rolo, que eu quero saber se você vai fazer a mesma perseguição que faz com o Luiz Henrique, que em nenhum momento foi suspeito da polícia e do Ministério Público. Será que você vai também direcionar o seu faro jornalístico para o atacante do seu time? Ah, eu gostaria de saber. Até porque, meus amigos, minhas amigas, o Bruno Henrique, ele é alvo de uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga uma manipulação, um elemento estranho no Campeonato Brasileiro do ano passado, tá? Qual é a posição da diretoria do Flamengo? Não punir. Nisso eu concordo. Suspeito não é culpado. Às vezes a mídia sensacionalista, né, ela acaba tratando suspeitos como culpados. Você vê uma pessoa passando na rua, olha a movimentação dos bandidos, é um trabalhador que está passando. Então assim, suspeito para quem trabalha com lei não é culpado. Então o Bruno Henrique tem que ser tratado como um suspeito. Se há suspeição, deixa a polícia investigar, deixa o MP investigar. O que o Flamengo tem que fazer? Dar o apoio jurídico, o apoio moral, psicológico, se precisar. Tá bem para jogar? Tô. Então vai jogar. O Flamengo pega o Cruzeiro no meio de semana, vai jogar. Né? Mas sobre o caso, o Bruno Henrique, eu já comentei com vocês, né? Ele é suspeito de tomar no dia 1º de novembro de 2023 cartões na partida Flamengo e Santos para beneficiar apostadores. A gente está vendo muito isso, né? E muita gente fala assim, pô, mas que cara burro. Pô, mas como é que ele foi tão idiota assim? O cara ganha tanto, milhões e tal. Eu não posso tirar a razão de quem acha que é falta de inteligência, né? Porque de certa forma é uma falta de inteligência, achar que vai ser uma coisa fortuita, que vai passar despercebida. É claro que tem muitos que passam. Quantos casos iguais a esse já aconteceram e passaram despercebidos? O problema é que o cara não pega, ele não faz isso pra ele. Nunca é pra ele. Porque esses caras ganham muito dinheiro. O Bruno Henrique tá no Flamengo desde quando? Ele ganha muito dinheiro no Flamengo.
Então não faz para ele, se for confirmado, é sempre para alguém, é sempre para um amigo, é sempre para alguém que está brincando, se divertindo, né? Só que isso é uma bola de neve, né, cara? Começa com um cartão. Daqui a pouco, você está no meio do jogo, você está no meio da trama e vira manipulação de resultado, interferindo em resultado. Então, isso tem que ser coibido imediatamente. E a polícia tem que pegar os peixes grandes. Tem que pegar os peixes grandes, porque se ficar no pequenininho, o grande acha que é intocável. Agora, tem que ter investigação. Bruno Henrique, ele nessa partida, né, tô lendo aqui na reportagem do GE, ele entrou em campo pendurado com 2 cartões, né? Então ele leva um cartão amarelo por dar um pontapé no Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo. O Flamengo já perdia por 2-1 e aí ele vai reclamar de uma forma muito assintosa com o árbitro Rafael Klein, né? E vai ser expulso. É uma forma muito assintosa, ele cola a cara no Rafael Klein, daquele jeito que o cara tá pedindo para levar outro cartão, tá? E ó, mais de 50 policiais federais cumprem na manhã dessa terça-feira 12 mandados de busca e apreensão. Não há mandado de prisão, tá? É porque muita gente se assustou, né, com a polícia chegando na Gávea, lá no Ninho do Urubu, né? Então, meu Deus, vão prender o Bruno Henrique e tal. Não tem mandado de prisão. São mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, em Minas Gerais, Lagoa Santa também em Minas e Ribeirão das Neves, Minas Gerais também. Entre os endereços, segundo a reportagem do GE, que são alvo da Polícia Federal, como eu falei para vocês, está o Ninho do Urubu, que fica ali na Gávea, é a sede social do Flamengo, e a casa do Bruno Henrique, que fica ali na Barra da Tijuca. O Bruno Henrique, no momento da chegada da polícia, ele estava na sua residência, na Barra da Tijuca, e nesse momento foram apreendidos o computador e o celular. Porque, obviamente, a quebra de sigilo das comunicações vai mostrar que tipo de comunicação, que tipo de conversa, né, houve no dia 1º de novembro, ou antes, ou um tempo depois e tal, que confirme realmente essa manipulação dentro da partida Flamengo e Santos, tá? Várias outras pessoas envolvidas com o Bruno Henrique estão também sendo investigadas, tá? Como o irmão do Bruno Henrique, o Vander Nunes, a cunhada do Bruno Henrique, Ludmila Araújo, e a prima dele, a Poliana Esther. Então, é o que eu disse para vocês. Essas artimanhas, né, que parecem muito inocentes, uma brincadeira. Pô, é só levar um cartãozinho, né? Não vai influenciar em nada no jogo, não vai prejudicar em nada o Flamengo. Você só vai ficar fora do próximo jogo. Você já estava pendurado mesmo, né? Então levou o amarelo, leva logo o vermelho e tal. É sempre para beneficiar um terceiro. E aí você é partícipe de uma atitude antidesportiva. O jogador, se for comprovado, precisa ser punido, precisa ser afastado. Uma pena porque é um cara que vinha crescendo na temporada com a camisa do Flamengo. É um cara que, apesar de ter comemorações polêmicas e tal, que inclusive a torcida do Botafogo deve estar falando para ele, né, irmão? Quem ri por último ri melhor. Agora você vai poder fazer o seu chororô tranquilamente. Agora é para chorar de verdade, né? Se tudo isso se confirmar, vai ter que fazer o chororô de verdade, né, Bruno Henrique? Ó, outras pessoas no alvo. Elias Bassan, Henrique Mosquete, Andrew Salles, Douglas Ribeiro, Max Evangelistas, todos eles moram em Belo Horizonte, que é a cidade natal do Bruno Henrique, né? BH. Todos eles são ex-jogadores ou jogadores amadores de futebol. E aí essa investigação, para vocês verem como um trabalho sério, ele sempre rende frutos. Dentro da Polícia Federal, do Ministério Público, tem muito trabalho sério e silencioso, porque o trabalho sério, ele é silencioso. Ninguém fica soltando fogos, dizendo o que vai fazer, qual é o próximo passo, né? Então essa investigação teve início a partir de um relatório, para quem debocha, alô UOL! Alô UOL, cadê vocês? Olha o relatório da International Betting Integrity Association, que é uma entidade que investiga, né, nesses relatórios exatamente discrepâncias dentro das partidas. Inteligência artificial, Mili Lacombe.
inteligência artificial, Mauro César. Olha aí, né? Vocês tanto são contra, né? Agora então, vão capaz de xingar até a polícia, capaz de dizer que o Ministério Público tem que ser banido do futebol, não é isso? Você vai ver só. Vamos ver como é que vai ser o dia da UOL hoje, né? Então, a International Betting Integrity Association, que é uma entidade internacional que também embasou a investigação lá na Inglaterra sobre o Lucas Paquetá, ela emitiu um relatório com dados discrepantes dessa partida. 3 empresas notaram apostas num volume fora do comum em cartões a serem tomados pelo Bruno Henrique nessa partida contra o Santos. E aí, segundo a investigação, essas apostas foram feitas por amigos e parentes dos jogadores. Muito amigos, né? Querem muito bem o Bruno Henrique. Querem muito que ele dê certo na carreira, né? Muito amigos. E aí o Bruno Henrique ficou fora do primeiro jogo da Copa do Brasil, né? Que não tem nada a ver com a aposta, beleza? Inclusive, ele é esperado para jogar hoje, tá? É esperado para jogar na final, ele é titular. Todavia, vamos ver como vai ser o desenrolar dessas situações, né? Ele pode nem jogar, tá bom? O Flamengo não se pronunciou ainda, tá? Sobre o que está acontecendo. Segundo informações, vai manter a programação, o planejamento para o jogo contra o Cruzeiro, tá? E mesmo com 33 anos, né, é um jogador que ganhou tudo no Flamengo. E uma mancha dessa na carreira é um passo definitivo para trás. Não é aquele passo para trás para dar 2 para frente, não. É um passo para trás para cair no abismo. Sinceramente, não vou dizer do esquecimento, né? Porque brasileiro, infelizmente, tem memória curta, mas eu acho que é o fim de uma carreira. Novo, né? Começou a carreira tarde e vai terminar a carreira cedo. Caso a Polícia Federal e o Ministério Público cheguem à conclusão de que o Bruno Henrique tem envolvimento com o que está acontecendo, né? Principalmente porque a movimentação foi feita por pessoas muito próximas a ele como parentes e amigos. Enfim, lamento, mas eu sou daqueles que, conforme Confúcio dizia, aos bons a bondade paga-se com a bondade, a maldade paga-se com a justiça. E qualquer manipulação de resultado, qualquer elemento estranho no futebol para você se valer disso, utilizando alguém que faz parte do espetáculo, isso para mim é atitude antidesportiva e tem que ser punida com a justiça, tá? Bom, agora acho que a gente pode falar de classificação de Campeonato Brasileiro, né? Ontem teve jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Torcida do Botafogo está em festa agora. Maneira na festa, hein, Fogão? Porque tem que fazer a parte hoje. Tem que fazer a sua parte hoje no jogo contra o Vasco. Não adianta nada ficar soltando fogos no jogo contra o Corinthians, tem que fazer a sua parte hoje. E não vai ser fácil, né? Vasco da Gama tá ali na 9ª colocação, tá sonhando com Libertadores da América, não vai vender fácil esse jogo pro Botafogo. O Botafogo não terá a vida fácil. Hoje a gente tem muitos jogos. Temos Internacional e Criciúma, Bahia e São Paulo, Botafogo e Vasco, no Newton Santos. E amanhã, fechando a rodada, Galo e Flamengo, que são finalistas de Copa do Brasil, jogando Cruzeiro e Flamengo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Mas o que chamou a atenção, obviamente, foi o jogo único da rodada, que poderia valer a liderança para o Palmeiras. Valia a liderança para o Palmeiras, poderia ter sido o jogo da liderança do Palmeiras. E olha, o Corinthians venceu por 2-0. Depois do jogo eu fui colocando as reações, né, dos torcedores do Palmeiras. É unânime. Como o torcedor é passional, né? É unânime. O Palmeiras jogou fora o seu tricampeonato. O Palmeiras abriu mão, abdicou o título brasileiro para o Botafogo. Tá? Não tem isso, galera, não tem isso. São 3 pontinhos apenas ali que separam Palmeiras do Botafogo. O Botafogo também vai ter um jogo difícil, também vai pegar o Vasco, um adversário que, aliás, é muito melhor do que o Corinthians, né? O Palmeiras perdeu para o Corinthians, que é um time de parte de baixo da tabela. O Botafogo vai jogar com um time de parte de cima da tabela. Então o jogo do Botafogo, em tese, é muito mais complexo do que o jogo do Palmeiras. Agora tem elementos, né? Os 2 elementos ali, clássico, tanto Botafogo e Vasco como Corinthians e Palmeiras, clássico,
Então acaba se igualando, né, nesse elemento de dificuldade. Agora, o que tornou o jogo para o Palmeiras mais difícil? Apesar de o Palmeiras ter jogado muito melhor o primeiro tempo, né? O Hugo fez defesas sensacionais no primeiro e no segundo tempos, garantindo a vitória do Corinthians. Defesas, assim, extraordinárias, tá? O que pesa? A Arena, Corinthians em Itaquera. A Neoquímica Arena pesa a favor do Corinthians. Da mesma forma que o Nilton Santos pesa a favor do Botafogo. Então, se esse jogo fosse em São Januário, talvez o nível de dificuldade fosse semelhante ao Corinthians e Palmeiras, né? Ainda há o agravante de o Corinthians estar desesperado, de o Corinthians estar jogando pela honra, pela vida. E a gente sabe que os times que estão na zona de rebaixamento jogando pela vida, eles são jogos mais difíceis do que aqueles que estão na parte de cima da tabela, tá? Muitas vezes é assim. Então, o Botafogo ele vai enfrentar um time que não está lutando pela vida, pela honra, dá o sangue nos olhos e tal. É um time que está fazendo um bom campeonato brasileiro, é um time que chegou à semifinal de Copa do Brasil e não foi para a final pelo detalhe, que foi aquele golzinho do Hulk na gaveta, tá? Porque o Vasco jogou na semifinal para levar o jogo para os pênaltis e ir para a final da Copa do Brasil, tá? Fez um jogo muito igual ao Atlético Mineiro e está numa nona colocação sonhando com Libertadores, pré-Libertadores, por que não? Né? Então é um time com muito mais qualidade técnica, tem jogadores muito mais decisivos. Então o Palmeiras ter perdido para o Corinthians está mostrando uma fragilidade, primeiro, defensiva. Porque nesses jogos, tanto Juventude como Fortaleza e agora Corinthians, a zaga do Palmeiras, ela está demonstrando ser uma zaga, parece uma peneira. É zaga de time de zona de rebaixamento. Quando não é erro do Mike, é erro do Caio Paulista. Quando não é erro do Caio Paulista, é outro zagueiro que dá uma pichotada. É só pichotada. O primeiro gol do Corinthians, aquela pichotada do Caio Paulista, o Mateuzinho falou, faz aí, Garro. Bom jogador demais o Garro, né? Excelente jogador. No segundo gol, o Everton caçando borboleta. Então, assim, setor defensivo do Palmeiras está uma água. Passa tudo. Passa tudo. No momento final de temporada, o Palmeiras chegou a 32 jogos. Para 38, faltam só 6 jogos. Imagine se o Botafogo vence o Vasco no Nilton Santos, que é um placar completamente normal, faltando 6 jogos para acabar o campeonato, o Botafogo coloca 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Não vou dizer que o campeonato acabou, mas se você olhar para a tabela, o Botafogo vai pegar o Cuiabá no próximo jogo. Estou dizendo que são favas contadas, não. Acabei de falar que jogar contra time lá de baixo, e muitas vezes é difícil, porque o time está jogando tanto faz, tanto fez, dá a vida. Mas 6 pontos em 6 jogos, sendo que o Botafogo tem partidas contra Cuiabá e Vitória no Nilton Santos, olha... E o Palmeiras vai pegar Bahia na Fonte Nova, que não é fácil de ganhar do Bahia na Fonte Nova. Enfim. Se o Botafogo ganhar hoje do Vasco, as chances de o Palmeiras ser tricampeão realmente vão diminuir bastante. Mas só se o Glorioso vencer o Cruz Maltino. E é claro que o canal Dois Toques, na segunda edição, vai falar muito sobre esses 3 jogos, especialmente Botafogo e Vasco. Você vai ficar acompanhando aqui. E é claro, desenrolar dessa situação envolvendo o Bruno Henrique e manipulação de apostas e resultados no Campeonato Brasileiro. Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês. Até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.